Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica. Existe algo profundo no ser que clama por expressar-se. No silêncio, sentimos que o melhor de nós mesmos está encapsulado pela forma humana. É a alma, a qual contém o nosso propósito, aquilo que dá sentido e significado à vida e traz a verdadeira alegria e uma contínua paz. O autor dessas palavras é o nosso entrevistado de hoje, o Humberto Lengruber, que é um empresário muito experiente, de experiência internacional, e que vem já há alguns anos fazendo um trabalho muito importante em relação à dispersão, à divulgação da espiritualidade e da bondade. É por isso que eu fiz questão de convidá-lo para a gente compartilhar um pouquinho desse conhecimento e dessa experiência também humanitária do Humberto. Antes, porém, quero lembrar que nós estamos com o portal Realidade Fantástica a todo vapor, que é a nossa escola de estudos esotéricos, conquanto não seja uma escola iniciática, é uma escola para você se familiarizar com um pouquinho mais de profundidade dos temas capitais da tradição esotérica. Então, lá você vai encontrar aula de cabala, alquimia, astrologia, mantras, poderes psíquicos, parapsicologia, ufologia e tantos assuntos importantes. A diferença do portal para o canal aqui é que lá é mais aprofundado e com indicação de bibliografia. Por um preço muito módico, simbólico até, você pode escolher o plano mensal ou o plano anual. E você vem estudar nesse grupo super seleto, super especial aqui dos amigos do Realidade Fantástica, vem estudar conosco. Já são quase 100 aulas já postadas para você ir se familiarizando e estudando, e toda semana uma aula nova. Espero lá. Então, vamos conversar com ele, com o Humberto Lengruber, e saber um pouquinho de toda essa experiência tão legal que ele tem aí nos campos da espiritualidade, mas também do humanitarismo. Tudo bem com você, Humberto? Tudo bem, Jamil. Muito obrigado aí pela oportunidade de bater um papo contigo sobre o mundo espiritual de uma forma geral, tá certo? Na verdade, eu acho que a gente sempre recomeça um estudo, né? De coisas que a gente deixou lá atrás, ou nessa vida ou em outras vidas. O fato é que quanto mais a gente vai se aprofundando, estudando, vai vendo que as coisas são muito familiares. Com E certeza, Humberto. Você sabe que o que me fascinou na tua história, né? Eu estava estudando aqui antes da entrevista o teu currículo, a tua história. Eu queria saber de você, como é que um empresário tão bem sucedido nas áreas de organização, de gestão, experiência internacional, como é que começa a tua imersão na espiritualidade? Eu sei que é uma história antiga. Gostaria que você começasse me falando quando que você começa a despertar para o mistério da vida. Pois é, Jamil, eu acho que isso vem desde a minha infância, né? Quando meu pai sempre foi muito adepto aos estudos espiritualistas, né? Do kardecismo, né? Então, lá na minha casa era muito comum essas discussões sobre temas espirituais, mas muito na linha kardecista, né? Então, eu acabei herdando todos os livros dele, de Kardec, de Chico Xavier, Pietro Baldi, de Ramatiz, enfim. E com o passar dos anos, por volta de 1987, 88, eu conheci o José Trigueirinho, né? Através de uma amiga, que era minha coordenadora lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela falou: vai ver esse cara falar, ele tem falado aí para muita gente. Quando eu cheguei lá no Hotel Nacional, aqui em São Conrado, no Rio de Janeiro, tinham 2.000 pessoas ouvindo o José Trigueirinho, né? E o nome da palestra era Do Irreal ao Real. E eu fiquei assustado com aquilo, porque quem é esse cara que fala assim para tantas pessoas? E toda a palestra dele fazia muito sentido. Eu acho que a mensagem dele veio como um complemento aos temas espirituais desde aquela época dos meus pais, desde a infância, né? Então, eu passei a seguir o Trigueirinho e ele foi assim, eu digo que ele salvou a encarnação, porque se não fosse ele, eu acho que eu estaria meio perdido mesmo, porque comecei a frequentar a comunidade Figueira e o Trigueirinho, todas as palestras dele, os livros,
tinha sempre uma palavra-chave, uma ajuda, uma coisa significativa que te puxava para cima. Ficar perto do Trigueirinho era assim um aprendizado permanente de o que é a fraternidade, não é? É isso que me chamou a atenção aqui no teu relato, porque eu queria que você me explicasse, primeiro, como é que você aprendeu essa questão da fraternidade na prática, lá em Figueira, né, lá com o Sim, sim. Trigueirinho, e também isso que eu achei interessantíssimo, disse que ele ajudou a curar a síndrome de pânico do seu filho, né? Também isso foi fundamental, porque o Trigueirinho, a fraternidade, que eu digo é o seguinte, cada palavra dele, cada partilha, cada livro, traz sempre um processo de elevação da consciência, é você buscar no teu interior a solução dos teus problemas, né? Se você está com problema de educar o teu filho, busca no teu interior. Se está com problema de qual é o meu propósito, você busca no teu interior. Então, ele sempre preconizou esse alinhamento entre o corpo físico, emocional e o mental ao comandante da carruagem, ao teu ser interior. Então, ele sempre falava que esse alinhamento é chave para a cura de todos os problemas, para a solução de todos os problemas. E a gente sempre, por questões culturais, sistemas de crenças, a gente sempre costuma buscar fora aquilo que está dentro da gente, né? Então, tive a oportunidade de participar de inúmeros projetos de ajuda humanitária, né? Ajudei também a criar a Federação Humanitária Internacional e suas 21 filiadas, né? Então, tive uma experiência grande com redes de atendimento a pessoas, à comunidade, mas sempre levando em conta que a cura está no quanto você consegue elevar você em consciência para que o outro também se eleve, né? Com É certeza. como, é como uma pedra no lago, onde você, por menor que seja, do tamanho que seja, a intensidade que for, se for uma onda, uma pedra do bem, ela vai ter ressonância e vai também ajudar as outras pessoas. E é uma coisa seguinte, né? Eu vou falar já de como ele nos ajudou na prática, né? Aquela coisa, se você tem 2 pedaços de pão e você dá um, você fica com um pedaço de pão. Mas se você dá todo o teu amor se multiplica, aquilo vem dobrado para você, não é? Então, o amor se torna muito mais intenso e puro. Então, o quanto a gente se doar como ser humano para a elevação da vida, para o engrandecimento da vida, um tanto melhor. E com ele também nós aprendemos muito, a minha família toda, a olhar as ameaças como oportunidades de crescimento, né? E o nosso filho, até contei, vai sair um livro com um prefácio do meu filho, do Fred, que se curou da síndrome do pânico. Ele fez o prefácio do livro, deve sair o mês que vem. Então, Que bacana. foi em 1989, ele tinha 9 anos, e ele travou por medo, pânico, depressão, ficou na cama 2 anos, e a gente perambulou por muitos consultórios médicos e terapias, não é? E a gente já não sabia mais o que fazer, evidentemente que a gente queria se livrar daquela ameaça, não é? E cometemos todos os erros que os pais cometem, porque a gente quer se livrar do problema, a gente não quer aprender com o problema. O problema está aí para nos ensinar, né? Não é para a gente se livrar dele. Então, escrevemos uma carta para o Trigueirinho, que a gente guarda aqui as 7 chaves até hoje, explicando para ele o que a gente podia fazer para ajudá-lo a florescer como ser humano, né? E a carta dele foi assim um divisor de águas para nós, porque ele falou sobre o amor, sobre a fé, sobre a paciência, sobre às vezes em crianças a síndrome do pânico se dá porque
não dá tempo entre uma encarnação e outra de purificar o mental e o corpo emocional, e os resquícios anteriores tendem a acompanhá-lo, né? Em caso de crianças, então isso é muito comum. Então, e ele falava sempre que é o amor e a fé que curam, né? E que se algo acontece conosco e nada na gente se move, a gente vai continuar frequentando todos os compêndios de medicina, porque alguma coisa tem que mudar, né? Então, nós começamos a frequentar a Figueira. Essa carta foi significativa, porque a gente viu dali uma oportunidade de crescimento, mudamos radicalmente a forma de abordar o problema, não é? Esperamos com paciência que o fruto amadurecesse, né? E a gente queria botar, como se fala antigamente, carbureto, né? Para ver se amadurecia mais rápido. Mas a gente trabalhou muito a fé, a paciência. As terapias começaram a funcionar por causa da terapia em si, mas muito porque a gente começou a trabalhar a questão do amor, da união familiar, né? Então, tudo se transformou com muitas dificuldades, evidente. A minha esposa é engenheira, parou de trabalhar, a gente teve dificuldade financeira, mas como o Rumi fala, quando a gente olha para o passado, a gente vê que tudo foi sagrado, né? Tudo que ocorreu foi muito sagrado, porque não fosse isso, a gente não estaria no ponto que a gente está, de felicidade, de alegria, de união, não é? De... Porque às vezes o Pai nos dignifica com uma prova, né? Então a gente fica achando que a gente está infeliz, porque nós, porque a gente, e a gente olha sempre pelo aspecto da solução do problema. E como eu fui sempre gestor de projetos e coordenador de áreas, fiz uma carreira gerencial grande, de consultoria, né? Sempre trabalhei com cronograma, escopo, prazo e custo. Então, a gente quer resolver o problema. Fui trilhado para resolver problema, metodologia de solução e análise de problema. Imagina, ter um problema em casa, eu quero aplicar a metodologia, a planilha Excel para a vida, e não dá certo. Você tem que se voltar para dentro e buscar a força interior que vai ajudar o outro a florescer como ser humano, né? Foi chave, Janine. Esse relato teu é maravilhoso e o que você falou, espero que o pessoal em casa esteja captando, trouxe chaves fundamentais para se realmente mudar, né, o que a gente chama de problema e transformar em bênçãos, em soluções, que foi o que aconteceu com você, com sua família, né? A gente fica muito feliz de saber que está tudo bem agora, que houve esse salto quântico, né, de um paradigma mais materialista, vamos chamar assim, cartesiano, para um paradigma quântico, né? Você mudou a forma de Exato. ver. E aí você começa a estudar o Trigueirinho, nossa, a tua vida muda. Se você não muda, você é melhor desencarnar, porque você obrigatoriamente você tem que mudar e você começa a aplicar os princípios espiritualistas na tua vida, não é? Porque sempre lidei com projetos de grande porte, complexos, muita gente, muito custo envolvido, prazos longos, pressão total de parceiro, de cliente, de gerentes, enfim. E você começa, eu comecei aí, eu ia para o trabalho com uma dificuldade muito grande, de ansiedade, né, muito grande, e passei a oportunizar o crescimento pessoal através de os ensinamentos dele, onde a gente podia transformar aquele ambiente que eu estava trabalhando em elevar também as pessoas, a sublimar muitas coisas, né? Você começa a aplicar na tua vida a questão de pensar mais no todo do que em si mesmo, sair da posição de egoísmo, né? Você
sair da posição para cooperação, para você elevar o outro através dos teus ensinamentos, de novas práticas, de abordar pessoas, de lidar com pessoas. Então, ele foi realmente um divisor de águas muito grande para nós, muito, muito. A gente é muito grato. Aliás, o livro, ele fiz uma dedicatória lá em homenagem a ele, em gratidão a ele, né? Que história bonita, E Humberto, né? Que ele foi um verdadeiro guru, né? Um verdadeiro mestre para vocês, né? Continua sendo. E a gente é, fica realmente emocionado quando a gente sabe dessa transformação, né? Porque isso aí é um ensinamento na prática, né? Vocês não ficaram só na teoria do Trigueirinho, vocês foram para a prática, viver, né? Viver os princípios. exato, exatamente. Isso foi assim fundamental porque a gente começou a ajudar famílias que com filhos com o mesmo tipo de problema, pessoas com síndrome do pânico. Eu também tive síndrome do pânico, depressão, tomei tarja preta durante anos a fio, mas quando você começa a fazer esse alinhamento interior, você vai em busca do teu propósito, vai buscando o sentido da tua vida, você começa a atender ao apelo da tua alma, né? Você consegue ser pai, amigo, irmão, vestir todas as capas da personalidade, e tal, mas você consegue também, ao mesmo tempo, ativar aquelas sementes de amor, de compaixão, de fraternidade, não é? De perdão que estão dentro de nós, não é? Quando a gente vai para esse movimento, parece que essas sementes se abrem e você começa a encarar a vida de uma maneira diferente, com alegria, com mais inteireza, com mais felicidade, harmonia. Isso tudo é muito real, Jamil, porque, como o Paul Branton fala, as noites escuras precedem o amanhecer, mas a aurora virá, não é? E às vezes a gente está no deserto e na escuridão, mas quando a gente faz essa imersão interior, parece que é como se você fosse lá com um alfinete e fizesse um furo na janela, um pequeno furo. A luz penetra no quarto escuro e te tira daquela coisa do deserto, da aridez, da escuridão, onde você não enxerga nada. Porque às vezes as provas chegam, mas você não consegue enxergar a lição que está ali por trás, né? Então, esse movimento de você buscar dentro de si mesmo a quietude, o silêncio, a beleza, vai te tornando um ser mais calmo, mais leve. Você vai começando a fazer alguma diferença também na vida das pessoas, da tua família. E aí você começa a escrever. Eu jamais pensaria como é que eu escrevi um livro. Isso é uma coisa impensada, total. Mas passei por meus medos, não é? Não é fácil chegar aqui também. Vou fazer uma entrevista com o Jamil para o canal Realidade Fantástica, tem milhões de seguidores. Para mim foi assim, é um desafio tremendo estar aqui falando contigo, mas eu tenho plena certeza que isso teve que acontecer, porque a Gran e o Michael, lá de Monte Shasta, da Califórnia, olha, agendei uma entrevista com você, com o Jamil. Quer dizer, essas coisas não ocorrem assim, do nada. Isso tem que ter um propósito, algo, tem que ter uma sabedoria por trás que consegue organizar isso tudo. E eu peço a Deus que as coisas saiam não por nós, mas por essa sabedoria que pode nos orientar e nos conduzir nesse nosso bate-papo. Olha, Humberto, e isso está acontecendo. Eu posso te dizer, agora eu entendo por que que a Gran insistiu tanto em a gente te entrevistar, Micael, nossos amigos amados, né, que participam aqui. Você de casa conhece, né, a Gran, Micael, ligado ao Paul Muito. Branton, né? Agora a gente entende, te ouvindo, né? Você está dando realmente lições muito preciosas, viu, Humberto? Isso eu posso te dizer de coração. E você tocou num assunto muito importante na tua caminhada. Você falou a frase, o apelo da alma,
né? Que eu acho que é todo mundo, muitas vezes, não consegue escutar esse apelo da alma. Então, eu gostaria que você explicasse o que que é o apelo da alma e como é que a gente consegue dar ouvido a essa voz silenciosa. Você sabe, o Jamil, a gente às vezes não consegue traduzir com palavras o que vem do nosso interior, né? As palavras são muito imprecisas, né? Mas tem momentos de quietude, de silêncio, onde você recebe a graça de ter um insight, de ter um vislumbre, como Paul Brunton fala, né, dos vislumbres. E às vezes são átomos de segundos, onde você tem a perfeita percepção da unidade da vida, dessa coisa singular que é a vida. E esses momentos raros de quietude, de silêncio, eles se transformam para sempre, né? Então, nesses momentos, parece que a gente vai em direção ao propósito da alma, porque a gente foi forjado na cultura do ter, né? Do desempenho, da competição, na produção, né? E a gente que é filho de pós-guerra, revolução industrial, a gente nasceu para dar certo, a gente tem que dar certo, né? Então a gente ficou distanciado dessa questão de, mas o que é mesmo que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito, né? O que que eu tenho que manifestar como ser humano, né? Será que o meu indicador de felicidade é a minha conta bancária? Ou são os meus diplomas na parede? Qual é quando você consegue ser feliz? É justamente quando a gente consegue esse vislumbre de um mundo superior. Você consegue se unir ao outro, você consegue perdoar, você consegue ser mais fraterno, né? Ter mais calma contigo, mais sereno. Então, esse apelo da alma para cada um é de um jeito, né? E eu tenho lido muitos depoimentos de pessoas que estão assim no final da vida, já estão em estados terminais. E eu li outro dia uma pesquisa da Fundação Tom Loudon, no livro A Guerra da Arte, de Steven Pressfield, e ele fala do apelo da alma. As pessoas, quando chegam no final da vida, elas se ressentem de não ter feito delas pessoas mais felizes, né? Mas não, você pode ganhar na loto, ser milionário, sentar na Champs-Élysées, pedir uma champanhe francesa e estar infeliz, o buraco no peito. Você não preenche o buraco no peito, você só preenche esse vazio quando a gente se emerge para o nosso interior. Então, assim, as pessoas se ressentem de não ter feito delas pessoas felizes, de não ter dado um telefonema para alguém, não ter pedido desculpa, não ter expressado a vocação essencial dela, que está aqui. Então, morreram com um vazio no peito. E essa fundação ela cuida de doentes com câncer e, milagrosamente, quando as pessoas descobrem isso e começam a realizar, a ir na direção do seu propósito, tem muitos casos que o câncer regrediu, né? O que eu li sobre isso no livro do Steven Pressfield. Vale a pena, muito, muito a pena ler, porque ele fala das nossas resistências, né? E às vezes, a gente está sem as armas para lidar, às vezes os problemas são significativos, às vezes a cruz é pesada para muitos, não é? Porque tem a escassez, tem a falta, tem a ausência, a geladeira vazia, o filho doente. E eu tenho conversado com muitas pessoas através da Sabiá, diálogos que conectam, e, e eu tenho sempre repetido que é uma citação zen budista que diz assim: em meio à batalha, não seja tu o guerreiro, mas deixe que o guerreiro, aí se referindo à alma, deixe que o guerreiro guerreie em ti, né? Você tem que usar
as expressões mais profundas do teu ser, para estar à frente do problema, para você poder enxergar as coisas com os olhos do coração, com os olhos da alma, porque nós não somos cidadãos da nossa mente, nós somos seres espirituais, né? E por algum momento, quando a mente é abraçada pelo coração, aquela coisa parece que perdura por anos, né? Paul Brunton fala que tem um livro dele chamado, eu acho que é O Caminho Breve. Ele diz que a gente está diante de um dos maiores paradoxos, e a gente procura por algo que a gente não consegue perder. A gente procura pela divindade que nós já somos, não é? Então, assim, a gente fica como um esmoler, né, com o pires na mão, mas a gente já é a própria manifestação divina, né? Se trata de afirmar o ser real, a verdade, né? Você escreveu para mim aqui, Humberto, né, uma frase muito interessante. É possível transcender aspectos arraigados na mente e varrer da consciência tudo aquilo que impede a nossa autotransformação. É um pouco por aí, né? Eu acho que é isso, exato, porque a gente foi colocando diversas barreiras que impedem que o ser está acorrentado lá dentro da gente, como no mito da caverna de Platão lá, as pessoas estão acorrentadas. Então, para a gente furar essas camadas, a gente tem que mais do que desejar, a gente tem que ter uma aspiração muito grande, né? Para poder furar essas barreiras. Porque a gente entrou no palco e a gente se confundiu com o personagem. Então, nós somos o ator, não somos o personagem, não é? Então, a gente foi colocando barreiras e a gente se confunde. Então, assim, e a gente se depara, às vezes, né, Jamil, com pessoas que falam assim, mas tá bom, Humberto, mas como isso vai aumentar minha conta bancária? Como isso vai resolver o meu problema do meu filho que é drogado? Como isso... Então, as pessoas começam a colocar N exemplos que parece que contrariam a premissa, e não é verdade, porque a gente pode viver na escassez material, mas a gente vive na abundância espiritual, porque aquilo que a gente precisa para dar um salto de consciência nos chega, certamente. A gente está na abundância quando a gente recebe aquilo, o necessário para a gente se elevar, né? Então, assim, o caso do nosso filho, aquilo ali foi uma abundância total, mas só consigo ver agora. A gente recebeu aquilo como um presente da vida para que a gente pudesse se elevar. Faltou a grana, porque a minha esposa engenheira ganhava muito mais do que eu, parou de trabalhar e a gente deu um downgrade financeiro. Abençoado downgrade, entendeu? Mas a gente só consegue ver quando a gente consegue olhar por cima, né? Observar a tua vida do ponto de vista da tua alma. Se a gente fica, senão a gente vai bater e a vida vai ficar batendo em você no mesmo ponto, até que você aprenda, não é? É Então, interessante. assim, Humberto, você subscreve essa frase de alguns filósofos, o próprio Trigueirinho falou, que diz que, inclusive, a prosperidade financeira ela é mais abundante quando você para de perseguir apenas ela e começa a ouvir mais a alma. Por incrível que pareça, até a parte material começa a melhorar. Tem a ver? claro, claro, melhora porque a gente fica mais feliz, a gente fica mais em paz, a gente fica menos ansioso, a gente fica mais desapegado, a gente fica, putz, observando, sentado na beira do rio, vendo a água fluir, as coisas estão numa abundância espiritual muito grande, não é? E tudo flui quando a gente se desapega, quando a gente está disposto a romper essas barreiras que a gente colocou, não é?
Veja, Jamil, tem uma citação também zen budista que fala que o verdadeiro eu não é uma ideia, mas uma experiência. Não adianta ler no livro, entendeu? Tem milhares de livros que falam sobre isso, mas quando a gente está disposto a se transformar, realmente, você acaba tendo uma experiência mínima que seja, que te confirma que é esse o caminho da felicidade, da paz, da harmonia, está nesse movimento para dentro de nós e para o alto ao mesmo tempo. É para dentro e para o alto, né? Não, uma vez eu me lembro que uma pessoa perguntou numa partilha do Trigueirinho muitos problemas, né? E ele fez uma analogia importante, é como se você estivesse numa casa e embaixo da casa tinha uma fogueira ardente, né? Queimando teus pés, né? E, e aquilo ali estava, ele queria simbolizar as encarnações, todo o subconsciente. Então ele falou: olha, você faça um furo no teto, que de lá vem a chuva da misericórdia divina que vai apagar esse fogo e vai te transformar. Então é a gente buscar essa luz, né? É a gente aspirar pela transformação, querer muito, ser transformado por dentro, né? Que é para as coisas. Nós temos os nossos laços kármicos, todas as nossas as coisas pretéritas. Eu acho que eu não presto muita atenção a isso. Eu presto atenção para dentro e para o alto. Se eu começar a ficar agarrado ao passado, eu acho que a gente vai sucumbir, porque a gente não tem nem noção de outras vidas, de como é que foram as outras vidas e tal. Eu acho que a gente tem que mesmo ficar na plenitude do eterno presente. Isso não é uma frase feita, isso é real, muito real. E às vezes a gente, por graça, sente isso, né? Sente um pouco esse amor e a gente não consegue traduzir com palavras. Às vezes quero escrever um artigo e a palavra para aquilo que eu estou sentindo não vem, não é? Porque é difícil expressar com palavras o que vem dessa região do ser, às vezes. Não? Só para alguns iluminados. Olha, Humberto, mas está sendo muito importante. Você não faz ideia da importância do que você está falando, e para muitas pessoas vai chegar ao coração de muitas pessoas. Tem até uma frase que fala: a verdade saberá chegar ao coração daqueles que a esperam. E tenho certeza que vai ser assim com esse programa. Humberto, antes da gente falar do teu site, do livro, eu vejo aqui que você fez muitos trabalhos voluntários importantíssimos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi essa experiência de trabalhar, por exemplo, com a Acnur, né, que é a fundação que trabalha com refugiados. Você foi trabalhar com os refugiados venezuelanos, né, lá na Isso. Pacaraíma. Você também é conselheiro voluntário do Projeto Sabiá. Quero que você me conte o que é esse projeto, e também a Redepax. Se você puder falar desses três. Tá bom. A Acnur, a Acnur é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, onde a gente, para você ter algum tipo de patrocínio ou fazer parceria com a Acnur, você precisa apresentar modelos de gestão, de organização, de sistemas, de processos aderentes às melhores práticas da Acnur, né? Então, eu ajudei. É lógico que eu trabalhei em comissão, né, em comitês de gestão, onde eu pude contribuir com a minha experiência de consultoria para a formatação dessa adequação da Fraternidade, Federação Humanitária Internacional, para que essa parceria com a Acnur pudesse ser feita e, assim, atender aos refugiados venezuelanos lá em Pacaraima e Roraima também. E lá na federação tinham inúmeros projetos de ajuda humanitária, que eles chamavam de Rede Luz, existe até hoje, né?
que são redes de atendimento de equipes multidisciplinares que se reúnem em vários países, né? Na verdade, é um trabalho belíssimo de ajuda, não só ajuda humanitária, mas ajuda ao reino animal, mineral, recuperação de florestas, enfim. É um trabalho grande, mas depois do falecimento de Trigueirinho, que foi em 15 de setembro de 2018, eu concluí o trabalho junto à federação e comecei a fazer projetos também, ajudar instituições a darem os primeiros passos em termos organizacionais, montar suas estruturas, não é? Então, esse trabalho, eu aproveito a minha experiência como consultor de gestão e organização para ajudar instituições de forma voluntária, é claro, porque, graças a Deus, a questão financeira está resolvida e não preciso ficar cobrando valores para fazer esse processo de consultoria, graças a Deus. O trabalho da Sabiá, a Sabiá Diálogos que Conectam, é um trabalho belíssimo de 3 pessoas, profissionais que se juntaram na pandemia, montaram um site e começaram a ajudar pessoas através de diálogos, né? Pessoas que se sentiam muito em solidão, em depressão por causa da pandemia, e elas começaram com poucas linhas de atendimento e com pouquíssimos voluntários, né? E hoje somos 29 voluntários e temos mais ou menos umas 15 linhas de atendimento. Eu devo atender a umas 4 ou 5 linhas de atendimento e pessoas que têm problemas com família, filhos, com os pais, pessoas em depressão, pessoas, converso muito com pessoas com problema de carreira, né? Como transformar sua carreira. Eu saio do emprego e procuro outro. Como é que eu lido com a questão da carreira profissional, né? Mas principalmente pessoas em solidão, pessoas com a vida resolvida, mas com um buraco no peito, né? E criamos agora também uma linha de atendimento chamada SOS, que é Sabiá Ouvindo Seniors. São pessoas que se aposentam, estão com a vida financeira resolvida, mas acabou o tapinha nas costas, acabou a massagem do ego, e a pessoa vai para casa, mas não tem mais o elogio, acabou o bônus, o papel dele como pai ou como avô, ou como qualquer coisa, mudou radicalmente. Os filhos já não procuram mais e nem precisam mais deles. Então, a pessoa se sente um inútil e teve uma vida brilhante, não é? Então, como é que ajuda essas pessoas a dar sentido à sua vida? E aí a gente começa a conversar, as pessoas querem uma planilha Excel, né, com direcionadores, opções, peso versus nota, média ponderada, e acaba o papo sempre no Pedra no Lago. A gente acaba o papo filosófico, de busca de sentido para a vida. Então, fica muito legal o papo e faz muito sentido. E a Sabiá Diálogos que Conectam é um site que eu recomendo aí para todo mundo, porque se você quiser morar no exterior, você é orientado como é que faz para morar no exterior. Se você quiser fazer se preparar para uma entrevista em inglês, tem profissionais que vão te ajudar nessa entrevista. É uma linha maravilhosa. A Rede Pax é uma rede nova, uma rede que se criou, e eu também escrevo artigos lá. É uma rede onde a manifestação das pessoas são uma manifestação desapegada do mundo atual. As pessoas se manifestam através de canais, artigos, projetos, com o coração, expressam a verdadeira vocação de cada um através da Rede Pax. E eu te digo uma coisa, você não pode ficar escondido, não. Eu sei que você não está, mas você tem que ser conhecido e ouvido. E ouvido por muitas pessoas. Se o canal aqui, Realidade Fantástica, puder ajudar nisso,
Para nós será uma alegria, porque tua mensagem é muito importante. E falando em mensagem, o teu site, o Pedra no Lago, é um site maravilhoso, eu estava navegando nele. Fala um pouquinho, seria, digamos que o seu megafone para falar com o mundo de todas essas reflexões? É isso, Jamil. Lá no Pedra no Lago, e tem 89 reflexões, artigos, né? Eu acho que eu escrevi 90% deles. Tem alguns artigos do Trigueirinho, do Paul Brunton também, e de outros autores, de Ramana Maharis, de Ciro Aurobindo, não é? Do Trigueirinho, com certeza. E lá tem reflexões, né, sobre inúmeros temas, reflexões que chegam, né, no silêncio. Né? Por exemplo, eu estava assando uma batata doce com meu filho, fizemos um braseiro, daqui a pouco uma brasa acendeu a outra, aí vem aquele simbolismo dos sopradores de brasa. Então, eu escrevi um artigo de sopradores de brasa, que são aquelas brasas quentes que acendem as outras, não é? Então, existem inúmeros sopradores de brasas, você é um deles. É um livro que a gente lê, é uma é uma pessoa que te pede uma ajuda no sinal, é uma ajuda que você dá a alguém, é um pássaro que passa perto de ti. Então, a vida é filosófica, ela te apresenta a todo tempo oportunidades de você crescer em consciência. E aí eu escrevi Sopradores de Brasas. Então, às vezes você tem um sonho, você vai escrevendo. Então, tem essa parte dos artigos e tem uma parte que é uma base de dados chamada Sementes do Bem. Lá tem 290 sementes do bem. O que é isso? São citações de Ramana Maharshi, de Epípeto, de Sirihan, Trigueirinho, a mãe, Madre Teresa. São citações que são ideias força, que são impulsos, né, com muito poder e força. Então, você clica, ela sorteia de forma aleatória, aparece lá a citação para você. Tem estudos sobre orações, sobre meditação, sobre afirmações, né? Tem oportunidades de ajuda humanitária. Lá tem vários projetos onde você pode. Você quer ajudar algum projeto desse, projetos de gente séria? Lá no site tem várias oportunidades para você fazer isso. Inclusive, aqui de público, já faço um compromisso com você. Tenha no canal Realidade Fantástica um canal parceiro. Eu quero trazer você várias vezes. Quero divulgar os teus projetos, o teu site, a miúde, ficar divulgando, tá? Conta com a gente, porque nós vamos firmar uma parceria fraternal aqui. E, Humberto, a gente está chegando no final da entrevista, infelizmente, porque foi mais uma experiência. Eu quero aproveitar e pedir para você que está assistindo, seja de onde você estiver, de qualquer país do mundo, se você está no carro, se você está em casa, se está no escritório, faça uma coisa interessante, repasse essa entrevista para aqueles que você sabe que estão precisando, porque ela trouxe tantas chaves, tantas oportunidades de libertação, que eu tenho certeza que a gente precisa fazer um esforço para que essa entrevista chegue no coração, principalmente daqueles que estão precisando. Humberto, eu não tenho nem como te agradecer. Eu estou colocando todos os seus contatos na descrição, pessoal, do vídeo. Você vai ter os links de todos os projetos que o Humberto citou, o projeto Sabiá, Rede Pax, Acnur, etc., os contatos pessoais dele e olha, uma pessoa perfeita para você convidar, você que é empresário, de repente precisa dar um redirecionamento na sua empresa, precisa dar uma oxigenada na empresa, tá aí o Humberto, você que está passando por uma dificuldade, precisa de alguém para conversar, tá aí o Humberto. Você que quer convidar alguém importante de peso para o teu congresso espiritualista, filosófico, Humberto é a pessoa indicada, então todos os dados aí estão na descrição. Humberto, meu querido, nem tenho como te agradecer. Ô, Jamil, eu não sei, é tão recíproco isso, eu estou tão grato a ti e a Gran e ao Michael por ter me permitido esse encontro contigo. E eu não consigo colocar em palavras o que eu estou sentindo no coração, porque, primeiro, pelo ineditismo, né?
Segundo, porque certamente é um marco na minha vida. Ela, pela primeira vez, estou fazendo uma entrevista que vai para um canal no YouTube. E também a gratidão por ter te conhecido, e eu acompanho teu canal, vejo a maioria das tuas entrevistas e consigo perceber o enorme bem que você faz para as pessoas. Você é aquela, você nem é uma pedra no lago, você é um tijolo no lago. As ondas vão até a margem e ressoam bem para todo mundo. Muito obrigado a ti, tá? Imagine, meu irmão, já somos irmãos e colaboradores, tá? Na Senda, te agradeço muito. Você também, meu irmão, e a todos vocês que nos acompanharam, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o joinha, escreve aí o que você achou da entrevista, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.